Então, bom dia oficialmente a todos os participantes. Muito obrigada por se inscreverem no nosso webinar, onde nós iremos tratar sobre a metodologia de solução de problemas através da metodologia Shining Redex. O Rafael vai ser o nosso palestrante, que vai contribuir com as informações sobre a metodologia. O Rafael Pavão, atualmente, ele está à frente da Shining como gerente de operações Latam. Isso aí. Legal. Obrigado, Débora. Junto com a gente também, a gente tem o Peter Steinhauser. Ele está junto com a gente na Shining, ele é o nosso diretor de desenvolvimento de novos negócios e relacionamento e na América Latina. E a gente tem um desafio bem interessante pela frente, né, Peter? Sim, sim. Muito bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, como falamos, né, juntamente eu com o IKEA, a Débora, Rafael Pavão. É um imenso prazer poder estar aqui fazendo esse primeiro webinar, falando sobre a metodologia de problemas avançados, juntamente para o VDA 6.6. A Shining ela está mencionada no VDA 6.3 como uma das ferramentas também de requisitos específicos que algumas montadoras fazem também para a base de fornecimento. O Redex ele é uma patente, né, também da Shining, onde essa metodologia é bastante conhecida também internacionalmente em várias regiões do mundo. Aqui no Brasil, a gente está começando pouco mais de 10 meses, nós estamos iniciando esse processo aqui na América do Sul, justamente para poder disseminar o conhecimento, fazer a capacitação e treinamento das pessoas, das empresas, das mulheres, como a gente falou um pouquinho antes, no sentido de trazer esse conhecimento aqui para a região e fazer a multiplicação disso na base de fornecedores, nas montadoras e em vários outros segmentos. É um prazer imenso estar com vocês. Obrigada. Eu quero aproveitar também, no decorrer do nosso webinar, o chat ele estará disponível para questionamentos e conforme for surgindo as perguntas, nós iremos compartilhar com o Rafael e com o Peter para que a gente possa realmente esclarecer e entender um pouco melhor sobre a metodologia e a ferramenta. Façam perguntas e a gente vai contextualizando elas. Exatamente. Legal. Bom, eu só vou fazer rapidamente uma breve introdução para poder entrar, lógico, já mais praticamente no case específico. Só um breve comentário. A Shining, ela não é uma empresa nova, ela é uma empresa que nasceu em 1940, né, e já vem desde a jornada de 1960 e também na hora de 63 entrando na indústria automobilística e desde então contribuindo com essa metodologia, ao redor do mundo. Nós estamos presentes na Europa, na Ásia, em todo o continente também americano e agora, como eu comentei recentemente, no Brasil. Ela atua em segmentos distintos, né, mas em especial na indústria automotiva, que é o nosso caso de hoje. Ela tem uma imensidão de parceiros também ao redor do mundo, vários treinamentos e certificações, aonde a Shining, que é o Sr. Dorian Shining, ele, através também do conhecimento dele, ele também tem uma contribuição para a sociedade americana, onde tem essa menção da medalha, que todos os anos é feita nos Estados Unidos, com os melhores projetos, justamente mencionando a parte do Redex, que é a metodologia que a gente vai falar a seguir. Isso. A gente cobre todas as regiões do mundo, né, Peter? Sim. E que nem o Peter disse, a gente está recentemente no Brasil com esse trabalho na América Latina. E eu costumo dizer, né, que o objetivo do Redex é principalmente encontrar causa raiz de problemas técnicos que a gente chama causa raiz oculta, né? E o que é uma causa raiz oculta? Se você tem um problema técnico e você tem um produto que está fora de especificação e um processo que está fora de especificação, provavelmente você colocar ele dentro de especificação, você vai matar esse problema. A questão é quando você tem um processo adequado, centralizado, um produto adequado, e ainda assim você tem um problema, o que está acontecendo, né? Isso a gente chama de causa raiz oculta. E
o objetivo da chaining, desde lá da década de 40, é encontrar essas causas raízes ocultas de maneira mais rápida e eficiente possível. E a gente tem 5 pilares para isso, né? A gente foca em velocidade, eficiência, foco, simplicidade e padronização. E a gente vai ver como é essa maneira diferente de pensar para resolver problemas técnicos. Exato. Um paralelo rapidinho, né, sobre como pensar fora da caixa, a gente montou esse comparativo para entender um pouquinho do que é o REDX versus as metodologias tradicionais. Primeiro que a gente tem que entender e observar é que a nossa intenção não é substituir as estruturas atuais que vocês já têm instaladas nos seus facilities, né? O objetivo não é substituir o Six Sigma ou o WCM. Na verdade, quando a gente fala em encontrar a causa raiz e tomar as ações corretivas, aí a gente fala do REDX, da metodologia. E qual é a diferença principal, né? Todas essas metodologias citadas abaixo, elas têm como pilar o Ishikawa, o 5xQ, o 5W2H, né? E enquanto essas ferramentas elas são muito focadas na ferramenta e na estrutura física em si, né? O REDX ele é baseado no raciocínio lógico. Então a gente não usa softwares, não usa ferramentas, não usa formulários. É como você desenvolver o raciocínio lógico e crítico de maneira estruturada do começo ao fim para encontrar a causa raiz. Isso daí é bom porque ele elimina muita burocracia. Então a gente não trabalha com reuniões de 20, 30, 40 pessoas, onde se debate por horas o que pode estar acontecendo e depois no final da reunião sai um monte de gente com as tarefas debaixo do braço para delegar para outros, para daqui a uma semana ver o que aconteceu. É uma pessoa conduzindo a investigação, fazendo as perguntas e buscando as respostas. E um fator interessante também do REDX é que a gente não depende do conhecimento específico, né? A gente não consulta os especialistas para saber o que eles acham. Na verdade, o nosso objetivo é entender a física por trás da falha e entendendo essa física a gente consegue convergir até a causa raiz. E um fator que é importante também não é simplesmente encontrar causas relacionadas ao problema. O Dorian Chaining, trabalhando todos esses anos com o REDX, ele percebeu que assim como os problemas de negócio respeitam um gráfico de Pareto 80-20, ele viu que algumas causas têm uma contribuição muito maior para o efeito observado do que outras. Então, nosso objetivo não é encontrar causas que contribuem para o problema, mas encontrar a principal causa, que atacando essa causa a gente elimina de 80% a 100% do problema observado. E como o Peter disse, nós fazemos parte do VDA, no 6.3, na parte 6.5.3, quando fala de encontrar a causa raiz, tem lá mencionada o nome proprietário da Shaining, né, a única metodologia proprietária dentro do VDA, sobre resolução de problemas. Foi uma solicitação que tivemos para colocar o nosso nome lá dentro, visto a eficiência da ferramenta, principalmente ao redor do mundo. E quando eu falo pensar diferente, pensar na maior velocidade, como a gente faz isso? Então, vamos entender como são as metodologias tradicionais. As metodologias tradicionais, elas funcionam no esquema, no pensamento causa-efeito, né? Então, baseado no seu conhecimento prévio das causas, das possíveis causas, você, em algum momento dessas metodologias, você pensa, bom, baseado nesses efeitos, nesse fenômeno, o que pode estar acontecendo? Bom, pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo aquilo, né? E o Kyoto Ishikawa, quando ele criou o diagrama causa-efeito, depois batizado de diagrama Ishikawa, ele falou que era uma poderosa ferramenta para não especialistas resolverem problemas. E é mesmo, as ferramentas são excelentes. 70% dos problemas você consegue resolver com elas, né? A questão é, os outros 30%, como eu resolvo? E o REDX é justamente uma alternativa para isso, uma estratégia diferente. Então, essas ferramentas, elas funcionam levantando maior possibilidade de palpites ou possibilidades de causas, né? Visto um efeito observado. E aí você ranqueia e prioriza as ações com base em custo, com base em velocidade, com base em eficiência, que vão dar um resultado naquele efeito. Algumas vão ser mais eficientes, outras vão ser menos eficientes, mas enfim. A nossa proposta, e é isso que a gente quer que você comece a pensar, é pensar de uma maneira diferente. Pensar de uma maneira efeito-causa. Então, em vez de pensar no que pode ser, na verdade é entender a física da falha, entender o que está acontecendo, para, através da física e perguntas, você chegar até a causa raiz. É exatamente isso que a gente faz. Então é como se a gente caminhasse o diagrama de Ishikawa ao contrário. A gente parte do efeito para a causa, dando passos largos, cortando a árvore pelos galhos grossos, né? Até chegar na causa raiz. E quando a gente fala de padronização, dentro daquela parte de encontrar a causa raiz e definir a ação,
a gente tem esse roadmap nosso que a gente chama de Factual, que é como a gente aborda um problema técnico para encontrar a causa raiz. A primeira parte é o foco, né? Determinar o que vai ser, o que você vai atacar. Assim, tem diversas ferramentas que você pode usar para isso. E depois vem a abordagem convergência, que a gente usa o exemplo do jogo do dicionário, né? E aqui eu quero fazer uma provocação para quem está assistindo, e aí a Débora vai me ajudar nas perguntas, a gente jogar esse jogo do dicionário de maneira bem rápida. Então, como funciona esse jogo do dicionário? Funciona da seguinte maneira. Eu vou escolher uma palavra no meio do dicionário, já escolhi, e o objetivo de vocês é descobrir qual palavra que eu escolhi. Para isso, vocês vão poder colocar aí no chat qualquer tipo de pergunta, mas eu só posso responder sim ou não para ela. E aí, que pergunta vocês fariam? Chegar no objetivo da palavra que o Rafael pensou. Exatamente. Esse jogo é legal porque ele ilustra bem como funciona o nosso pensamento em relação à física. E a gente vai ver nos exemplos como esse pensamento do jogo do dicionário se aplica a problemas técnicos. Nossa primeira pergunta, o Humberto colocou: inicia com vogal ou consoante? Legal. Iniciar com um consoante. Uma boa pergunta. Consoante. É. Próxima Simples. Pergunta. O dicionário é em português? É, português. Legal. É uma boa pergunta também. Já elimina Essa foi várias uma possibilidades. contribuição do senhor Flávio. Legal. Está na primeira ou segunda metade do dicionário, o senhor Joseval contribuiu conosco. O Joseval já conhece esse jogo. E o Daniel também. Na verdade, a pergunta é sim ou não, né? Então, qual é a pergunta que eu posso responder sim ou não, né? Sim. Legal, mas é uma boa pergunta. É objeto? Não, não é um objeto. É um sinônimo ou um adjetivo? Não. É sinônimo, um adjetivo ou substantivo? Então, de novo, a resposta é sim ou não. Uma pergunta boa. Vamos supor que seja... É um adjetivo? Sim, é um adjetivo. E com essa você elimina, na verdade, 2/3 do dicionário, né? Porque pode ser... Eu preciso fazer uma interrupção sem atrapalhar o jogo, que eu não posso brincar. Mas aqui a ideia, que faltou talvez mencionar, é que o objetivo é que com 17 perguntas a gente chegue na palavra que o Rafael lançou. Né? A ideia é essa. Né? Exatamente. Porque tem aí uma... Desculpa, pode falar. Não. É exatamente isso que o Peter falou, né? E as perguntas foram muito boas, né? Algumas eliminaram 1/5, outras eliminaram 2/3 do dicionário, né? E a gente garante que com 18 perguntas a gente consegue cobrir 260 mil possibilidades, né? Então, com 18 perguntas eu sempre vou chegar na palavra, não importa qual ela seja, né? E qual é a estratégia por trás disso, né? A pergunta, por exemplo, se começa com vogal consoante, é legal. Você elimina 1/5 do dicionário, né? Ou, por exemplo, se começa de A a G, por exemplo, sim, pô, legal. Né? Faz outra pergunta que, por exemplo, começa de D a G, por exemplo, e vai eliminando. A questão é que se for uma palavra comprida, você vai levar mais que 18 perguntas para chegar nela. E adjetivo, verbo e substantivo é interessante, mas a questão é, a partir do momento que você sabe que é um adjetivo, qual é a próxima pergunta, né? Porque, na verdade, o dicionário não está estruturado dessa maneira. Então, como o dicionário está estruturado, né? E a chave para o jogo é esse. Entender a física do dicionário. Então, o dicionário ele é ordenado alfabeticamente ao longo de todo o dicionário. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o dicionário na metade, por exemplo, e vou pegar uma palavra no meio do dicionário, vamos supor que seja máquina. E a minha pergunta é, a palavra que você escolheu está entre A e máquina? Se não, legal, está entre máquina e última letra. Se sim, está entre A e máquina, legal. E aí, está entre A e máquina, é sim a resposta. Então, está entre A e máquina. Então, eu vou abrir na metade de novo e vou pegar uma palavra no meio, vamos supor que seja faca. Se a palavra está entre faca e máquina, se sim, ótimo, né? Se não, está entre A e faca e eu vou fazendo esse jogo até que eu chego em uma página, até que eu chego na metade da página, até que eu chego em uma coluna, na metade da coluna, até que chegue talvez em 3, 4 palavras, que 3 sejam absurdas, eu resolva, aí sim, testar uma das palavras, né? Dentro do facto que está sendo mostrado, é o que a gente chama ali o C da convergência. E isso nós depois vamos estar, Rafael vai estar mostrando, né, entre o foco, abordagem, convergência, o teste, o entendimento, a aplicação e a alavancagem.
Isso, a gente usou esse exemplo que a Débora ilustrou e a gente costuma fazer isso nas apresentações normais, justamente para motivar o raciocínio e o entendimento na explicação e no exemplo que o Rafael vai fazer agora em seguida. Exatamente, exatamente. E é isso que a gente faz com a física, né? E a gente vai falar depois do teste de confirmação e da criação de tolerâncias e informações de know-how do produto que a gente sempre acaba gerando, porque uma vez que a causa é oculta e agora e era uma coisa que passava, digamos assim, desapercebido pelos controles, agora que ela é explícita, se cria um know-how e tolerâncias e especificações para isso que antes era desconhecido. Esse cadeadozinho menciona isso. É para quando Exatamente. A gente entrar na questão do produto, do projeto do produto, aquilo que são alguns itens que são black box ou coisas nesse sentido, né? Com essa abordagem, a gente consegue criar as tolerâncias necessárias para aquilo que também é um item de black box. Exatamente. Aqui tem um caso bem interessante que eu executei, um projeto de investigação, e que mostra exatamente como funciona, um paralelo entre as metodologias tradicionais e o Redex, e a gente vai ver como joga esse jogo do dicionário. Né? O problema foi o seguinte, um fabricante de manga de eixo, com 4.000 mangas de eixos correndo em campo, ele teve uma falha catastrófica, né? Tem aí a fotinho do lado esquerdo. E, bom, com essa falha, o pessoal pegou a peça, mandou para análise metalográfica, o pessoal do Seis Sigma, eles viram que tinha queima de grão, então eles pensaram, bom, o que pode estar causando queima de grão? Verificaram o processo de fabricação, viram que a têmpera, tratamento superficial e têmpera era feito em um fornecedor, foram visitar, viram algumas inconsistências, né? E aí fizeram esse plano de ação que a gente vê do lado direito, melhorando a capabilidade do forno, melhorando a acomodação, colocando inspeções antes e depois, enfim, várias ações focado nas evidências e naquilo que eles conheciam como problema. E a partir desse momento, o primeiro problema foi em abril. Em setembro, eles lançaram um lote certificado. Falaram assim, ó, esse lote aqui, ele está com todas as ações, tudo implementado, a gente garante que não vai ter mais problema. E, coincidência do destino, exatamente desse lote teve mais um problema em campo. E nesse momento eles chamaram o Redex, né? Me chamaram e falaram assim, pô, vamos, precisamos de uma abordagem diferente para esse problema. A gente já tentou, não conseguiu e precisamos ser rápidos. Só um minutinho. A apresentação está cortada no lado inferior. Você tem como ajustar a tela ou não? Tá em que nível? Você não consegue ver os meses embaixo? Não. Vamos tentar reapresentar de novo. Eu vejo inteira a apresentação na minha tela. Ok. Aqui está ok. Ok? Legal. Então vamos... Deixa eu compartilhar de novo, então. Vamos continuar. Legal. Obrigado pela apresentação, pelo comentário. Vamos ver se... Eu parei e estou retransmitindo. Vamos ver se melhora. Vocês estão conseguindo ver minha tela agora? Aqui sim, estamos. Legal. Eu estou. Legal. Vamos lá. Obrigado pela observação. Bom, então esse foi o problema. Chamaram a gente e aí começamos a trabalhar. Então a primeira pergunta que a gente faz para entender a física de uma peça que falha em campo, a pergunta é sempre a mesma. Então só existem dois motivos no universo que uma peça quebra em campo, né? Qualquer peça. Qual é esses motivos? Ou ela quebrou porque ela era frágil, ou ela quebrou porque ela foi sobre-solicitada. Não existe outra possibilidade. Esse é o meu dicionário. Em que metade está a minha causa raiz? Né? Então, baseado nas evidências na física, né? E quais foram as evidências físicas? A gente viu, primeiro, ela quebrou onde não era o fusível, ela quebrou numa região mais espessa, né? E a física não mente, ela quebrou onde era mais fraca. A questão é, por que a região mais espessa era mais fraca? A gente tinha a evidência da queima de grão da peça falhada anteriormente, a gente viu novamente nessa segunda falha. E uma pergunta que a gente fez foi, essa queima de grão, ela está em toda a peça ou ela está concentrada em uma região só? E a gente observou que ela estava concentrada apenas em uma região, justamente na região falhada. Então, baseado nessas evidências, eu consigo afirmar com certeza para vocês que, na verdade, a peça falhou porque ela era mais fraca, não porque ela foi sobre-solicitada. E a próxima pergunta que a gente faz é o seguinte, por que o problema aconteceu exatamente nesse ponto e não no ponto do lado? Por que exatamente nessa região e não nas outras regiões?
E entendendo a física por trás, né? A gente falou de queima de grão. O que é uma queima de grão? Imagina que você coloca um bolo para assar e coloca energia térmica demais, esquenta demais, ele vira carvão. É isso que acontece com a peça. Então, olhando para o processo de fabricação, a pergunta é: aonde no processo de fabricação eu coloco energia na peça que pode gerar uma queima de grão? E olhando para trás, por todo aquele processo contínuo, a gente viu duas partes do dicionário que tinha essa resposta. Uma era na forja, onde a gente coloca energia mecânica e térmica, e outra era justamente na tempera e revenimento, onde a gente coloca energia térmica na peça. Então, e baseado nas evidências que a gente viu da falha concentrada em uma região específica da peça, a gente consegue já de cara também descartar qual desses dois processos é o culpado, né? Uma vez que a tempera e revenimento, o objetivo é tratar toda a camada da peça por igual, toda a espessura da peça homogeneamente, a gente vê que na forja a gente tem um gradiente diferente de concentração de energia justamente pela forma da peça, pela conformação mecânica. Então, legal, a gente sabe que o grande suspeito é a nossa forja, de estar gerando a queima de grão. E aí, olhando para a forja, como quebra esse dicionário? Bom, como eu coloco energia na forja? Coloco de duas maneiras principais. Uma é a taxa de conformação, que é a conformação mecânica, e outra é a temperatura. E através de um teste, e aí é o primeiro teste que a gente fez no nosso experimento, extremamente simples, com 8 peças, né? Um DOE com 8 peças, a gente conseguiu identificar que, na verdade, a gente tem uma interação entre esses dois fatores. Então, a nossa causa raiz é única e ela é uma interação de dois fatores. E a vantagem da interação é que a gente, desligando uma das pernas da interação, assim que a gente fala, a gente consegue desligar o efeito observado. Então, desligando a taxa de deformação ou a temperatura, a gente consegue eliminar o problema. E o que a gente fez é que a ferramenta tinha um estágio a mais de forja que não estava sendo utilizado. A gente começou a utilizar ela, a gente criou um teste quantitativo de medir a resistência da peça, e a gente comprovou que com um estágio a mais a peça aumentava em cerca de 30% a resistência dela. E a partir desse ponto, a gente implementou essa modificação e o lote feito seguinte, dali em diante, não apresentou mais nenhuma falha. Rafael, aproveitando, nós temos uma pergunta do senhor Flávio de Oliveira, compartilhando com todos os participantes publicamente. Legal. Ele questiona se esse mapa de raciocínio que você utilizou faz parte da metodologia ou ele é criado pela equipe. Exatamente, boa pergunta. A gente não trabalha em equipe, né? Que nem eu disse anteriormente, é uma ou duas pessoas no máximo, então é essa pessoa que faz essa pergunta, né? E as perguntas, elas variam completamente dependendo do problema, dependendo da região, dependendo de que lado que você vai. Então, essa é uma árvore que a gente chama árvore de solução, né? Que a gente mostra quais splits a gente define. E o ponto-chave disso aqui não é a estrutura da pergunta, mas e sim a pergunta em si, né? Então, a gente ensina as pessoas a pensarem de maneira estruturada e lógica para fazerem perguntas que quebrem esse dicionário no meio, né? Então, às vezes, comparam essa árvore com, por exemplo, o é ou não é, né? Ou o FTA, por exemplo, né? Mas, embora visualmente seja parecida, o que está por trás, que é a lógica, ela é muito diferente. Então, nós não estamos testando possibilidades se é ou não é tal coisa. A gente está fazendo perguntas que vai guiar-nos cada vez mais perto da causa raiz. Então, não existe um beco sem saída, né? Nenhuma dessas perguntas, se eu falar não, eu não sei o que fazer a seguir. Na verdade, independente da resposta se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu tenho um próximo passo que vai me levar mais perto da causa raiz. Boa pergunta. Perfeito. E ele ainda complementou se existe um repertório de mapas por processo, mas que já foi também esclarecido. Isso, exatamente. Não existe um padrão. Eu tenho uma pergunta. Claro. Quando você saiu o exemplo de um forjamento para têmpera e revenimento, certo? Uhum, isso. A minha experiência, que eu trabalho com tratamento térmico há mais de 20 anos, Legal. Quando você forja, você tem uma estrutura muito não uniforme. Então, é recomendado, nós já vivemos esse problema, é recomendado você fazer uma normalização
ou seja, um alívio de tensão antes de partir para a têmpera, porque a têmpera é um processo muito, vamos chamar assim, muito radical, né? Você aumenta a temperatura da peça e depois mergulha ela em porímetro ou água, etc. Então, na minha visão, não sei se pela microestrutura, eu vejo que, na minha visão, faltou um processo aí que era a normalização. Existem algumas peças que saem direto de forja. Quando você forja, dependendo do processo, você consegue já entregar a peça com alívio de tensão, mas isso é mais complexo. Obrigado, Rafael. Isso. Esse processo específico, ele tinha o alívio de tensão logo antes da têmpera. Ele já tinha, já considerava. Ok. E é interessante, a gente vai falar sobre esse pensamento logo na frente, que você vai ver que é bem bacana. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu. E legal. E aí eu quero provocar vocês agora sobre como fazer uma investigação. Quando vocês forem trabalhar em resolver causa raiz, né? O que eu posso passar da minha experiência para vocês e é uma coisa para vocês começarem a pensar quando vocês forem trabalhar. Primeiro, quando vocês tiverem um problema nas mãos, a primeira coisa que vocês têm que definir é uma estratégia. Como eu vou abordar esse problema? O que eu vou fazer? Para e pensa, né? No caso do Redex, a gente tem 5 estratégias principais que são baseadas na física da falha. Então, não é baseado em custo, ou velocidade, ou debate. Na verdade, de acordo com a física da falha, a gente tem, por experiência, 5 estratégias para levar você mais rápido na causa raiz. E uma coisa que você tem que ter em mente é que cada ação tem que produzir um resultado claro e, independente do resultado que você tiver, você vai conseguir conduzir a sua investigação no passo seguinte. Então, você não vai testar possibilidades na esperança de reproduzir a falha e, se não reproduzir, você perdeu aquele teste. Então, sempre quando você trabalhar em causa raiz, pensa no que eu posso fazer que, independente se o resultado for sim ou não, eu consigo progredir mais perto da causa raiz. E uma coisa que é importante também é que cerca de 80% do nosso trabalho em resolver problemas, ele está na parte de observar as evidências e planejar. Não está na parte das tentativas e execução, né? O Dorian Shane falava isso, né? Mantenha os seus olhos abertos, a boca fechada e deixe que as peças guiem para o problema. E é exatamente isso. Entender a física da falha é conversar com a peça. Esse é um ponto crucial. Não se deixe levar por palpites ou opiniões, né? E a gente vai ver mais para frente sobre falsos positivos e testes de confirmação. Tome suas decisões baseadas em fatos e dados e sempre use um teste de confirmação, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, para você confirmar a sua causa raiz. Rafael, Oi. Mais uma pergunta aqui do nosso chat, da Tânia. Então, como participam poucas pessoas, a seleção destas é fundamental para que se consiga fazer as perguntas relevantes? Legal. E talvez a visão de mais pessoas não poderia contribuir para chegar mais rapidamente na causa raiz? Legal. Exatamente isso. Na verdade, assim, nós temos o ideal, né, é uma pessoa, no máximo 2, que nem eu falei, conduzindo a investigação e fazendo as perguntas, né? Como a gente não trabalha com conhecimento prévio e é proibido o eu acho ou já pensou em tal coisa ou tal possibilidade, né? Na verdade, muitas vezes a gente acaba discutindo com especialistas em busca da resposta para entender a física da falha. Lógico, algumas pessoas com esse foco específico é interessante, você consegue contribuir bem, né? Mas nossa intenção não é reunir pessoas para debaterem sobre o que pode ser, mas guiar na investigação do entendimento da física da falha, né? Então, eu até concordo que mais pessoas, né, a gente tem uma contribuição exponencial, mas mais pessoas treinadas e capacitadas na metodologia em que elas sabem que o palpite, ou o eu acho, ou talvez que, é proibido. Então, esse é um ponto bem interessante. A contribuição não é aritmética, enquanto em outras metodologias em que cada um contribui com tópicos a mais e aí, quanto mais gente, X tópicos a mais. Na verdade, uma contribuição exponencial na discussão e no entendimento da física. E qual seria a próxima pergunta a ser feita? Legal, boa. Obrigada. Aqui tem um outro caso bem interessante, justamente sobre como funciona esse passo a passo, essa estratégia, esse progresso claro, né?
Então, esse problema aqui é um problema de pancada de freio que aconteceu no final da linha de montagem de um cliente, em que o inspetor pegava o veículo, ia até o pátio e, após acionar o freio algumas vezes, ele via um barulho absurdamente alto no eixo traseiro. A estratégia que a gente usou para esse problema foi uma estratégia de evento. E evento, na verdade, você tem que colocar energia para que ele aconteça. Nós criamos um sistema de medição para tirar da avaliação qualitativa para quantitativa. Então, agora a gente consegue medir a eficiência e medir esse evento, né? Validamos esse sistema com uma ferramenta extremamente simples. E aí, nós abordamos esse problema, e aqui é o jogo do dicionário da nossa árvore de solução. Não vou entrar em cada um desses passos, mas é para exemplificar como funciona o jogo do dicionário, né? Então, a gente sai de um veículo inteiro, entre montagem e peças, a gente foi para peças, depois a gente foi para submontagem do eixo traseiro, do eixo traseiro a gente foi para as peças dessa submontagem, depois a gente foi para uma peça específica, que era o disco de freio, e para uma característica específica, que era o acabamento superficial. Então, aqui exemplifica bem como funciona esse progresso claro, de passo a passo, em que não importa que lado eu vou da pergunta, eu consigo ter um progresso claro em direção à causa-raiz. Eu saio de um sistema para uma montagem, de uma montagem para uma submontagem, de uma montagem para um componente específico, para uma característica específica. Essa é o jogo do dicionário, visto a física e a estrutura do sistema. Então, nós estamos muito habituados a trabalhar com sistemas muito complexos, com muitos componentes e muitas variáveis, né? Mas o nosso foco não é o que pode ser, mas qual a pergunta que eu faço para cortar aquilo no meio e chegar um passo mais perto da resposta. E para esse projeto específico, encontramos essa parte que era o acabamento superficial, que não era controlado antes, colocamos uma inspeção antes da montagem, e a partir daquele momento não teve mais veículos com esse evento de pancada no freio. E aqui eu quero provocar o pensamento de quais as armadilhas a gente encontra no dia a dia quando a gente vai trabalhar com resolução de problema. A primeira armadilha é o reprojeto. Muitas vezes eu vejo as pessoas alterarem o projeto do produto, do processo, para tornar ele mais robusto, para eliminar uma falha, né? E a pergunta que eu quero que vocês se provoquem é: faz sentido eu mudar 100% de uma população de peças ou de um processo para resolver 1, 5 ou 10% de uma população de falhas, né? E aí vai justamente isso. Será que eu colocar mais um processo de verificação, mais um processo de tratamento, mais um processo de modificação, só para resolver 1 ou 2%, ou às vezes 0,5% de falhas, será que faz sentido? Ou será que faz mais sentido eu identificar aquilo que está causando ou minha distribuição, minha larga distribuição, e diminuir a minha distribuição, a minha variação? Então, e quais as consequências disso, né? Geralmente, quase sempre você tem aumento no custo do processo do produto, você tem questões de rehomologação, certificação que são necessárias, você geralmente não entende a causa raiz, né? E corre muito risco de você estar robustecendo um processo, agregando um custo, e a causa raiz ainda continua ativa porque você não está atacando exatamente aquele ponto específico. E geralmente, quando a gente tem essas modificações de produto e processo, em que elas não são efetivas e você ainda continua com a falha, dificilmente você vai conseguir remover elas daquilo que você colocou anteriormente. Então, você coloca uma etapa a mais, muda o material, tem todo o processo de homologação, certificação e desgaste perante o cliente, e você continua com a falha, dificilmente você vai conseguir convencer a ele e tirar tudo aquilo que você fez, né? Então, você acaba agregando custo sobre custo. Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando em um projeto de causa raiz, identificar a causa raiz, em que uma das soluções propostas é modificar o produto e processo, né, acende uma luz de alerta e fala: opa, será que a gente está entendendo o que está acontecendo e estamos atacando na questão certa? E uma coisa que acontece muito também são os falsos positivos, né? Aqui eu coloquei um diálogo que sempre acontece comigo quando eu estou começando a abordar um problema técnico com outras pessoas tradicionais, né? Que eles me abordam, né, falando assim: pô, a gente está tendo um problema Y, né? E eu pergunto: o que vocês vão fazer? Não, a gente já sabe que o defeito X gera o problema Y. Então a gente vai fazer várias peças com o defeito X e vamos testar, né? E aí, bom, eu falo assim: bom, então nem testa, eu já sei o que vai dar, né? Vai dar problema, vai dar o problema Y, né? E a pergunta que eu falo assim: você verificou essas peças que tiveram a falha, você conversou com as peças que tiveram a falha, se elas têm esse defeito X que você está querendo simular? E geralmente a resposta é assim: ah, não, elas não têm.
Então, o que acontece? A pessoa vai induzir uma falha que ela já conhece que gera aquele problema, ela vai fazer um teste de confirmação que vai confirmar que deu o problema, e ela vai atuar sobre aquilo lá que ela já sabia que era a causa, mas que, na verdade, existe uma clara desconexão entre o que aconteceu realmente na falha que você está investigando e no teste que você acabou de simular. E qual o problema disso? Principalmente, tomada de decisão errada. E aí você gasta investimento, gasta tempo, gasta pessoas, gasta recursos para atuar numa causa que não é real. Embora você tenha até provado e tenha certeza que ela é a sua causa principal, porque afinal você comprovou isso, né? Então, muito cuidado com esses tipos de falsos positivos. O Rafael. Oi. É Douglas falando, tudo bem? Bom dia, Opa, bom dia bem? a todos. Cara, tinha duas perguntas rápidas. Uma referente às ferramentas. Muito legal a questão das perguntas. Porém, ela pode ser aliada a um é e não é. Como você comentou, por exemplo, o é e não é. Para nós separarmos, vamos dizer, o que é, e aí sim fazer as perguntas nessa metodologia só com o que é. E a outra pergunta seria até ao encontro do que uma colega nossa colocou aí, referente a time. Normalmente eu participei de soluções de problemas complexos e o time tinha especialistas. E o mais difícil foi gerenciar as opiniões dos especialistas, tipo absorver e conduzir isso. Nesse Perfeito. caso, você considera especialistas como parte do processo ou não? Seria somente a pessoa conduzindo a metodologia? Legal. Obrigado. Bacana. Então, rapidinho. Excelente pergunta. Ótima pergunta. Sobre o é não é misturado com essa abordagem. Não recomendo de maneira nenhuma. Porque o foco do é não é baseado no pensamento causa-efeito, né? Então, você lista algumas coisas que você acha que é e testa esse é não é com base em alguma experiência e aí daí você toma algumas conclusões na sua estratégia, né? Por exemplo, usando o exemplo do jogo do dicionário, né? Uma vez eu fiz esse jogo do dicionário com uma pessoa muito experiente, muito inteligente. Ele falou assim: é um adjetivo? Ele falou: legal, é um adjetivo? É um adjetivo feminino? Não. É assexuado? Sim. Ah, legal. Um adjetivo positivo? Sim. Ah, legal. É um adjetivo. E ele caminhou uns 5, 6 passos nessa da linha do adjetivo, né? Até que ele chegou num ponto sem saída e falou assim: putz, agora o que eu pergunto, né? Então, esse é um exemplo de que ele tomou uma decisão, aquela decisão pareceu fazer muito sentido, ele conseguiu um progresso naquela decisão, mas em algum momento ele chegou numa linha sem saída. Por que isso? Porque ele não usou a física como base das perguntas. Embora ele tenha conseguido um progresso nítido na investigação e enxugando, né, ele chegou em um momento que ele parou porque, como o dicionário não está estruturado em adjetivo, gênero e tudo mais, chegou num ponto que ele não conseguia pensar em mais alguma pergunta, né? Então, esse é a armadilha em que você tem uma abordagem causa-efeito, né? E tenta depois usar outras abordagens, né? Então, quando a gente fala do Redex ser uma abordagem efeito-causa e um pensamento lógico estruturado, eu friso muito que ela é do começo ao fim. Porque, dependendo de que caminho você tomar, você tem outras decisões e outras perguntas que você vai fazer. E se você tomar um caminho errado, você vai começar a ter várias respostas em que ela vai te mostrar que aquilo lá que você fez está errado, né? Bom, eu fiz um teste aqui para ver tal efeito, mas os dados estão me mostrando que essa pergunta está errada, né? E aí você vai começar a ter esse conflito que vai te obrigar a voltar para trás, reavaliar aquilo que você fez causa-efeito, né? E aí moldar a pergunta e aí sim continuar. Então, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, mas essa ideia eu já fiz. Ah, isso que você usou, eu já testei outros projetos, já fiz isso. E o Redex não é um lançamento de foguete, não é uma coisa que nunca ninguém pensaria. São coisas lógicas e objetivas, né? E a diferença é que é uma maneira estruturada do começo ao fim, né? Então, embora tenha muitas coisas que outras pessoas já viram em outros projetos, né? Muitas vezes esses outros projetos pararam e não chegaram a uma conclusão. Por quê? Porque não é um pensamento estruturado do começo ao fim, né? E sobre a pergunta dos especialistas, é justamente isso. Uma coisa que me falam muito assim: ah, mas e quando a gente tem, por exemplo, a gente vai apresentar um caso de resolução de problema,
alguém levanta a mão e fala assim, ah, você pensou em tal coisa? Ah, mas você viu tal coisa? Ah, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é assado, né? Então, nas abordagens tradicionais é muito difícil você ter uma homogeneidade de pensamentos, porque eu costumo dizer que opinião e palpite, cada um tem o seu, né? Então, você nunca vai conseguir cobrir primeiro todas as possibilidades, porque elas são infinitas. Então, sempre vai ter alguém falando assim, ah, mas você pensou em tal coisa? Ah, mas você... Por quê? Porque é o pensamento causa efeito. Então, por isso que você se reúne muita gente, porque quanto mais gente tiver, mais palpite vai ter e mais possibilidades você vai cobrir, né? E você nunca vai cobrir todas as possibilidades, esse é um fato, né? Eu costumo dizer que se alguém dá 100 sugestões, eu consigo facilmente dar 500 sugestões, né? E não tem como contra-argumentar que a minha sugestão é pior do que o do outro, porque sugestão é sugestão, né? Então, só que a gente não trabalha nessa linha, né? Então, eu não trabalho com palpites ou opiniões ou eu acho. A gente trabalha com a física e com os dados. Então, geralmente, quando tem, às vezes, muitas vezes, coloca, ah, esse cara é especialista de... Eu sou black belt, né? Black belt de resolução de problemas, tá? E aí começa, eu acho, ela fala assim, ó, você pode continuar dando palpite, né? Você pode fazer a sua investigação, mas a nossa linha de investigação é os fatos, uma pergunta que divide o meu dicionário na metade, aí eu ensino como ele faz, para a gente não pensar no que pode ser, mas pensar na pergunta. Eu costumo dizer que as metodologias tradicionais elas focam muito em causas, ter o máximo de causas possíveis, mas o Redex ele foca em perguntar. Qual a pergunta que eu tenho que fazer para o próximo passo? Rafael, só em complemento, daqui a pouco eu vou ler também a pergunta do Sidney e o comentário do Luiz de Freitas, mas o Mauro Andreasa, ele colocou se uma empresa que já possui o Seis Sigma em convergência do que você comentou agora, que você é Black Belt e tudo mais, podemos integrar com a Shining? Ou a empresa deve abdicar o Seis Sigma, ou ainda quando se usa um e quando se usa o outro? Ótima pergunta, legal. A ideia não é substituir, não é fazer um virar-chave, agora joga tudo que você tem fora e usa o Redex. Como eu falei, o Seis Sigma ele é eficiente em 70% dos casos. Ele é muito bom. Então você consegue, com o Ishikawa, com o diagrama causa-efeito, os 5 porquês, 70% dos problemas você resolve. A nossa proposta é o Redex ser uma ferramenta adicional. Então você usa a sua primeira abordagem, sua primeira linha de frente é o Seis Sigma, você tenta lá as suas possibilidades. Se você aplicou as suas possibilidades e você não conseguiu um resultado esperado, ou você não tem tempo suficiente, e aí a gente sugere a mudança, o escalonamento, né? Uma ferramenta mais avançada para trabalhar aquele problema. Então, o objetivo não é substituir, né? Ele é muito eficiente na maioria dos casos. Mas a questão é que quando ele não é eficaz, o que se faz, né? Se você não tem uma outra ferramenta à mão, você acaba tentando insistir naquilo lá, né? Então, o Redex é justamente uma alternativa à metodologia tradicional, né? Então, a ideia não é substituir, mas agregar como mais uma ferramenta no leque de opções, na caixa de ferramenta, para abordar problemas técnicos. Muito bom. Legal. Nós temos algumas outras perguntas aqui. Você gostaria que eu já colocasse as perguntas ou vamos apresentar esse slide e num segundo momento eu trago as novas perguntas? Legal. Deixa eu apresentar esse aqui rapidinho, que é um caso bem interessante de falso positivo, e aí a gente vai para as perguntas. Perfeito. Então, aqui é sobre testes de confirmação, é uma coisa que você tem que ter em mente quando vocês forem fazer teste de confirmação, né? Tenham em mente que o objetivo não é provar que vocês estão certos e que o suspeito que vocês levantaram é o culpado. O Redex, o objetivo dele é provar que tudo mais no mundo variando é menos importante que o suspeito, né? Então, quando a gente vai fazer um teste de confirmação, eles perguntam, mas qual fornecedor eu uso, qual operador eu uso, qual dispositivo eu uso, e eu falo assim, ó, mistura todos, porque eu quero garantir que, não importa os dados de entrada, eu ligando e desligando o meu botão, consigo ligar e desligar a minha falha, né? Essa é a força do Redex. Ele é sobre todas as outras variantes, né? Porque a gente está procurando a principal causa raiz. E eu tenho um caso muito interessante, que é do nível do óleo de motor. Aconteceu com um instrutor meu. Ele dando um treinamento, ele foi almoçar com o diretor de qualidade, passando pela fábrica, ele viu um monte de gente reunida numa célula, né? Ele perguntou o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, eles estão fazendo um encerramento de um problema, né? Ele falou assim, qual o problema? Deixa eu dar uma olhada, né? Aí ele falou assim, não, o problema é o seguinte, no final da linha de motor, eles têm que invasar o óleo. E quando invasa menos óleo, né, tudo bem, ele invasa mais um pouco e segue. O problema é quando ele invasa muito, ele tem que separar o motor, sangrar o motor no final do expediente, colocar na linha de novo, dar um baita do custo, né? Falei assim, e qual é a causa raiz que eles encontraram? Falei, não, é o seguinte,
como a viscosidade do óleo varia com a variação da temperatura ambiente, né? Quando ele está mais ou menos viscoso, ele acaba enchendo mais ou menos o óleo, porque a válvula é controlada por tempo, né? Interessante. Ele chegou para o operador e falou assim, ó, deixa eu dar uma olhada nesse problema, a gente vai almoçar, daqui a 1 hora a gente está de volta. Separa para mim um motor com óleo alto e um motor com óleo baixo, que eu quero dar uma olhada. Então, legal. Foram almoçar, os dois voltaram do almoço, estavam lá os dois motores, né? Ele pegou a vareta do óleo alto, mediu, estava dando óleo alto, limpou, mediu de novo, óleo alto, mesma coisa com óleo baixo, mediu 2 vezes. Aí ele pegou as varetas e inverteu. Na hora que ele inverteu as varetas, o motor que estava dando óleo alto começou a dar óleo baixo. E o motor que estava dando óleo baixo começou a dar óleo alto. E aí ele falou que quando o diretor de qualidade viu aquilo, ele falou assim, meu, cara, não conta para ninguém, eu vou resolver esse problema das varetas, né? Eu falei assim, mas por quê? Eu falei, não, porque a gente conseguiu uma verba de $5 milhões para isolar termicamente e controlar a temperatura do tanque de óleo que fica no teto da fábrica. E se descobrirem que não é isso, está todo mundo na rua. Esse é um exemplo clássico do falso positivo, né? O que deve ter acontecido? E aí é uma dedução que eu tomo. Alguém deve ter dado a sugestão da viscosidade em variação de temperatura, né? E ele falou assim, quer ver? Eu vou provar. Pegou aquele óleo, levou no laboratório, esquentou, mediu o gotejamento, esfriou, mediu o gotejamento, viu que o volume variava de acordo com a temperatura e falou, viu? É a viscosidade, é a temperatura, né? Ele conseguiu comprovar que era a temperatura. Então, esse é o exemplo clássico de falso positivo, né? Você tira uma variável do ambiente e coloca sobre teste nas condições que você sabe que ela vai dar a falha, né? Então, o Redex é justamente o contrário. A gente quer o máximo de informações aleatórias possíveis para garantir que a gente não vai ter o nosso falso positivo. Com a vantagem da gente conseguir também identificar interações nos nossos modelos de teste, né? E a conclusão, e aí o último slide, a gente vai para as perguntas finais. O que eu recomendo, e aí em alinhamento com a pergunta do Mauro, né? Vocês que trabalham com ferramentas Lean Six Sigma, continuem investindo nessas ferramentas, né? Como eu disse, elas são eficazes em 70% dos casos. Então, quando você tem um problema técnico, usa essa primeira abordagem. E pega o seu melhor suspeito, com o seu melhor especialista, com todas as evidências, e pega a melhor sugestão do seu melhor especialista e faz um teste de confirmação dos modos de Redex, que nem a gente acabou de ver aqui, né? Garantindo a aleatoriedade, garantindo que você vai ter o controle sobre apenas o fator que você está querendo testar, com base nas entradas aleatórias, para garantir que você vai estar tratando da principal causa raiz. Se você confirmar, beleza, talvez 20 minutos, 1 hora, você matou o problema. A questão é que se o seu melhor especialista, com o melhor palpite, não confirmar, não for a causa raiz, por que você acha que o segundo palpite vai ser bom? Ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, ou o 10º, né? Se o melhor palpite do melhor cara não deu certo, muda a chave, né? Muda a sua estratégia e faz uma investigação nos modos de Redex, que você vai ser muito mais rápido e eficiente, né? E, de novo, né, o que a gente está falando? A gente está falando de um pensamento rápido, lógico, estruturado. Não estamos falando de software, mas estamos falando do cérebro, né? Porque ele não é baseado em ferramentas, ele possui um caminho claro na investigação, né? Um progresso a cada passo, então a gente não perde tempo fazendo tentativas que vão dar no beco sem saída. E embora a gente tenha testes com forte embasamento estatístico por trás, eles são extremamente simples e as estratégias extremamente claras, né? De novo, não é nada que ninguém conseguiria pensar, mas é um pensamento estruturado do começo ao fim. Essa é a grande diferença. Débora, você tinha... E uma coisa que eu costumo falar, né? Não há mais sinal de insanidade que fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes, né? Então, se você testou uma possibilidade, 2, 3, 4 e não obteve resultado diferente, troca de chave, né? Troca de chave e tenta uma abordagem diferente. Essa é a nossa recomendação. Débora, você falou das perguntas? Isso, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Então, a pergunta do Sidney: a busca da causa raiz significa entender variação além dos limites previamente validados. Na metodologia explicada, não se busca identificar causas especiais de variação versus causas comuns de variação? Legal. A resposta é sim e não. Na verdade, mais não, né? Uma coisa que a gente faz, a gente não extrapola limites fora dos normais, né? A gente não quer... Existe um efeito que a gente chama de hard-boiled eggs, né? Praticamente ovo cozido, né? Então, e a ilustração é a seguinte. Se você medir a energia que uma galinha coloca para chocar um ovo, né? Energia térmica, ao longo de 2 semanas, né? Vamos supor, seja 300 joules, né? E aí você quer acelerar ou simular o chocar do ovo e coloca 300 joules em 5 minutos, né?
você não vai ter um pintinho, você vai ter um ovo cozido, né? Embora você ache que a física foi a mesma e você só acelerou o processo, né? Então o resultado é totalmente diferente. Então, quando a gente vai entender as variações do processo, entender se as variações do processo produto têm contribuição para o problema, é extremamente importante a gente não forçar variações fora do normal. Não colocar os processos no limite, mas entender como ele varia, como ele flutua naturalmente, e entender como essa flutuação natural pode resultar no problema que você tem observado ou não, né? Porque forçando limites e forçando condições, você corre o risco de fazer uma falha que não é a real que aconteceu. E aí ter um falso positivo. Então, quando a gente fala de falso positivo, a gente não está falando só de um teste de confirmação, mas a gente está falando, na verdade, de todo o caminho da investigação. Obrigada. Obrigado. O Luiz, ele colocou que ele entende que a formação, experiência profissional, o contexto familiar, acadêmico, nos treina para dar respostas e não fazer perguntas, que é a chave para identificar as causas raízes. Por isso, essa abordagem, para mim, foi muito boa, mas além da identificação, o problema maior é a implementação da solução para a resolução da causa. E aí, não é a técnica a abordagem, trata-se de liderança comportamental. Como a Redex entende isso? Legal. Boa pergunta. Eu trabalhei em projetos de extrema projeção com o cliente, com a empresa, projetos de $1,5 milhão de sucata por mês, né? Onde os maiores especialistas daquele produto e processo tinham trabalhado e não tinham tido resposta, né? E isso daí você passa por linhas novas, máquinas novas, investimentos, estavam até considerando fazer uma fábrica nova em um lugar diferente para resolver o problema, né? Ações extremamente custosas e de difícil aprovação e de longa aplicação, né? E trabalhando naquele projeto, a gente identificou que a causa era simplesmente o aumento de frequência da troca do fluido refrigerante, né? Problema de $1,5 milhão por mês. Uma coisa que é muito importante e que eu não vi ainda acontecer em nenhum dos projetos que a gente trabalhou é você ter um alto investimento ou uma alta ação de correção para eliminar uma variação de processo, né? Quando você entende a causa raiz e entende a física por trás da falha, geralmente você eliminar essa variação que está causando aquela falha, ela é extremamente rápida, simples e barata. Eu não tive nenhum projeto ainda que a ação foi uma máquina nova, né? Não tem isso. Então, eu vejo muitos roadblocks, muitos impedimentos quando a gente compara os métodos tradicionais, onde o cara fala, tem que modificar a ferramenta, tem que modificar a peça, tem que trocar o material, tem que trocar a linha, porque são ações muito complexas e muito onerosas, né? De difícil implementação, e aí eu concordo plenamente na questão do suporte técnico. Mas uma vez que você entende a falha, você prova com fatos e contra fatos, costumo dizer que não há argumentos, a causa raiz, e dá exatamente aquela ação pontual, a conta-gotas, que aquela gota vai eliminar aquele problema, é muito mais fácil e rápido a implementação da solução. Então, parte da ação ser assertiva e você ter o suporte necessário, ela ser extremamente precisa, né? Então, como disse, o Redex é a principal causa raiz. Então, com uma ação extremamente pontual e precisa, a gente consegue matar o problema. Costuma comparar o cara com uma metralhadora e o cara com uma sniper, né? O cara com uma metralhadora lá da Segunda Guerra Mundial, o cara chove de tiro e acerta talvez 5 ou 10%, né? Mas o cara tem muito recurso, né? O Redex é como se fosse o sniper. O cara tem uma bala, um tiro, e com essa uma bala que ele tem que acertar o alvo. E é exatamente isso que a gente faz. Então é muito mais simples e muito mais fácil a aprovação e implementação desse tipo de causa raiz. Rafael, desculpa interromper, e não sobrepondo as outras perguntas. Esse caso específico do exemplo citado, que foi a origem, em termos de timing, tempo, desde o início do projeto até a identificação da principal causa, como foi? Você pode, por favor, nos contar como é que foi esse tempo e o que durou esse projeto? Sim, sim. Um exemplo? Legal. Esse projeto que a gente fez o exemplo aqui por exemplo, da campanha de pátio, ele durou 5 dias, né? Mandamos nosso especialista na fábrica, ele fez esses desmontes, essas estratégias e durou 5 dias. Alguns projetos demoram algumas semanas, né? Depende da estratégia que a gente vai usar e do problema em si, da frequência do problema,
Ele pode ser mais longo ou mais curto. O que acontece é que geralmente ele é muito mais rápido que as metodologias tradicionais, né? E muito mais objetivo. Então, a cada passo, a gente consegue ver um progresso. Esse problema que eu falei de $1,5 milhão por mês, ele, para mim, ele durou um mês, né? Mas ele se arrastou por alguns outros meses nas outras tentativas de ação e aí barraram justamente na implementação das ações, implementações de aprovações e viabilidade, etc. Né? Então, varia, mas geralmente é um processo extremamente rápido. Mas varia de alguns dias. Já tive projetos que durou segundos, né? Horas, né? Eu vou lá, vejo a peça e falo, mas isso aqui, né? Que é o pensamento, o valor do pensamento lógico estruturado é justamente isso. Você abordar, fazer perguntas chaves e com as suas perguntas você conseguir rapidamente avançar no projeto. Eu tive projeto que durou minutos, né? De ir lá na fábrica, entender o que está acontecendo, faz um teste de confirmação, acabou. E projetos que duraram alguns meses, 1 ou 2 ou 3 meses, né? Depende tudo da complexidade. E segundo a nossa colega Cecília, ela compartilha que o foco da metodologia é de reduzir tempo, que é bastante interessante o esquema de abordagem, mas quando falamos em equipe multidisciplinar, não estaríamos limitando e nos desviando do conceito de envolvimento de todos. Sim, a gente não envolve times multidisciplinares para definir a estratégia, né? A gente tem a nossa proposta é um especialista de resolver problemas, né? Então, essa pessoa que entende resolver problemas e entende a estratégia, ela vai definir as perguntas e assim, aí sim ela usa os recursos que tem à mão, especialistas de materiais, especialistas de montagem, especialistas de processos, para responder aquela pergunta que ela quer, que ela fez. E através dessa resposta, ela escolher um ou outro lado do dicionário para, em seguida, ela pensar na outra pergunta. Então, a gente não trabalha com equipes multifuncionais, multidisciplinares. É uma estratégia diferente, né? E quando a gente pensa nisso, né, e a gente pensa em custos de horas de pessoas, em que a gente está pegando aquelas... eu costumo dizer que engenheiro ele é treinado para fazer projeto. Engenheiro é muito bom em fazer projeto. Então, quando a gente tira aquele cara que é especialista em projeto e coloca para resolver problemas que não é a especialidade dele, ele vai acabar querendo mexer no projeto, porque é o que ele entende, né? Então, a gente não trabalha, a gente não tira esses especialistas das suas áreas para trabalhar uma coisa que eles não têm especialidade, né? Então, quando a gente pensa em custo, a gente está colocando 2 vezes o custo, né? Porque um projeto de pipeline fica parado enquanto ele está fazendo outra coisa que ele não é especialista. Então, o nosso objetivo é reduzir custos também quando a gente pensa em recursos humanos, né? Então, ter uma pessoa que sabe como abordar projeto, ela não precisa ser dedicada a isso, mas ela pode ter outras áreas, mas ela sabe como pensar criticamente e estruturadamente, e ela conduzir essa investigação usando os recursos que ela tem à mão. Então, a gente não trabalha com equipe multifuncional no planejamento de estratégia. A gente pode trabalhar com pessoas para ajudarem a gente a responder as perguntas, porque a gente não é especialista em todas as áreas, mas a gente é especialista em fazer a pergunta. Rafael. Perfeito. O Carlos Bona também compartilhou um questionamento que as perguntas também não serão baseadas em palpites, assim como as respostas, sim ou não. Exatamente, não é um palpite, exatamente. Perfeito. Então, as perguntas, né? Por exemplo, aqui eu estou na parte logo embaixo do Delta P, minha pergunta é se o meu problema está nas peças do veículo ou na montagem do veículo. E, na verdade, se você olhar o veículo como um todo, não existe uma terceira hipótese, né? Ou meu problema está nas peças do veículo ou está no jeito que o veículo foi montado. Não existe uma terceira alternativa. Então, as perguntas, elas têm que englobar esse tipo de estrutura, né? Eu não estou fazendo uma pergunta estilo é, não é? Se é, por exemplo, é o disco de freio, é o cilindro de acionamento, é o cabo de aço. Não é essa a pergunta. Porque fazendo essa pergunta, eu deixo uma infinita possibilidades de alternativas de fora. Então, a minha pergunta ela tem que englobar o todo, de modo que qualquer seja a resposta, eu vou estar caminhando, convergindo dentro do meu dicionário. Boa pergunta. Legal. Nós tivemos também uma pergunta via chat do YouTube, e o questionamento do senhor Oliveira, R. Oliveira. A sua abordagem é sempre fazer as perguntas de forma binária? É sempre possível fazer esse tipo de divisão?
Legal. Sempre que possível, a ideia é fazer uma pergunta binária, né? Às vezes, a pergunta pode ter três alternativas, raras vezes 4. Mas o objetivo é sempre tentar reduzir. Se a gente tem 4, talvez a gente consiga dividir em 2 blocos e fazer uma pergunta binária. Então, o objetivo é sempre fazer perguntas que englobem todo o contexto, mas que sejam binárias para a gente ir para um caminho e para o outro. Sim. Legal. O Douglas, ele quer fazer uma pergunta por voz. Douglas, você quer, por favor, disponibilizar o seu áudio? Fique à vontade. Dá para ouvir ou não, pessoal? Claro, muito bom. Dá para ouvir. É o seguinte, o primeiro exemplo que você mostrou, né, é um exemplo bem metalúrgico, né, totalmente metalúrgico. Eu sou engenheiro metalurgista, eu trabalho com análise de falhas há 40 anos. Tá? Legal. E o que eu uso, vamos dizer, para resolver isso? Eu uso uma ferramenta metalúrgica chamada fractografia, que é a análise da fratura, que eu acho que poderia ser extremamente complementar ao que vocês fazem. Ela poderia poupar muito tempo de vocês, porque a fratura, ela dá, vamos dizer assim, ela conta a história do que aconteceu com a peça. Ela conta, veja bem, isso para a quebra de metais, tá bem claro, tá? Não os outros exemplos que você deu, mas eu acho assim que a fractografia ganharia muito tempo você usando técnicas de fractografia, usando o engenheiro metalurgista, que eu acredito que seria a pessoa mais indicada para isso, para fazer toda essa análise, vamos dizer, porque é um processo, tudo que aconteceu aí, vamos dizer assim, é um processo totalmente metalúrgico, vamos dizer, totalmente de falha metalúrgica, né? Vamos dizer assim. Seria isso. Não seria uma pergunta, seria realmente mais uma complementação. Legal. Que você falou aí, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Por isso que eu recomendo por isso que eu recomendo a abordagem tradicional antes, né? Então, com ferramentas tradicionais, né, parte delas vai ser consultar os especialistas, né, consultar faculdades, né? Muitas vezes mandam peças para universidades, né, para fazer essa análise preliminar, né? Então, como eu disse, 70% dos problemas você consegue matar com esse tipo de especialista, né? Então, no caso, se tivesse talvez se tivesse esse especialista, eles poderiam ter matado logo no começo e não ter feito uma investigação nos modos Redex, né? Muito bom. Pessoal, obrigado, Rafael. Obrigado. Nós temos mais algumas poucas perguntas aqui. Nós ultrapassamos já 11 minutos do nosso tempo previsto. Se vocês não tiverem problema, a gente pode dar continuidade rapidamente nessas perguntas que já estão aqui disponibilizadas no chat. Nós iremos disponibilizar também a apresentação, onde terá o nosso contato, e estamos à disposição também para qualquer dúvidas ou questionamentos futuros para poder auxiliar e tirar todas as dúvidas. Então, para finalizar as perguntas aqui disponibilizadas no chat, sem ultrapassar tanto do nosso tempo, acredito que mais uns 10, 12 minutinhos a gente consegue finalizar nosso webinar, ultrapassando um pouquinho só do nosso tempo estimado. O Flávio de Oliveira, ele colocou que existe algum problema em que as evidências físicas do problema não são destruídas. Exemplo, problema de motor fundido, destruindo a biela ou o virabrequim. Em uma situação assim, onde perdemos a evidência física e ainda temos poucos casos, é possível usar o Redex? Sim, né? Sim. A gente usa a estratégia de evento destrutivo, né? Eu já tive problemas que eu trabalhei, na época que eu trabalhava mais tecnicamente com isso, em que o problema, eles me apresentavam um problema com uma caixa de papelão cheia de pedaços de ferro dentro. Então, sim, a gente tem estratégias específicas para quando a gente tem eventos destrutivos. Perfeito. O Ricardo Nakamura, ele coloca, e quando não resolver com o Redex, se tiver mais de uma causa raiz? Legal. A gente sempre tem causas raízes que são dominantes, né? Então, muitas vezes a gente faz o Redex para encontrar as 2 ou 3 principais causas raízes, né? Então, a gente encontra a principal causa raiz, que é o Redex, a gente encontra, aí a gente
roda a ferramenta de novo, né? Faz a investigação de novo para achar a causa raiz dominante depois que a gente matou a primeira. A gente chama de pink X, né? X rosa, né? Não X vermelho. E depois a gente mata essas duas causas para achar a próxima causa raiz dominante, que aí a gente chama de pele de pink X, né? Rosa claro, X rosa claro, né? Então, a gente pode matar quantas causas raízes a gente quiser, né? E o objetivo é sempre matar a principal, né? Então, a gente mata a principal, eliminamos ela, fazemos ação para eliminar ela, e a gente pode buscar a segunda principal, e a terceira principal, a quarta principal, mas o objetivo não é buscar, de novo, todo o tail, né? Toda a distribuição de pequenas contribuições, mas sempre matar a principal para a gente ter o máximo de retorno sobre o trabalho que a gente está tendo. Até o momento que você fala, bom, agora eu matei uma ou duas e meu problema eliminou completamente, né? Temos uma pergunta da Carolina Medina, referente às tecnologias e inovação. Então, será que ao longo dos anos e do aumento de sofisticação dos requisitos específicos ao longo da cadeia automotiva, isso não acabou tornando o uso obrigatório das ferramentas tão massivo que a simplicidade da física e da lógica ficaram esquecidas, embaixo da exigência de uma pilha de ferramentas? Olha, excelente pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Concordo, né? Eu conheço muitas empresas que usam Redex e reportam para o cliente em outros formatos, né? Porque eles entendem que realmente o pensamento lógico é o grande valor e é justamente o que a gente ensina, né? O Fórum Econômico Mundial, ele determinou como habilidade de resolver problemas complexos uma das 3 principais características que as organizações, as pessoas, os colaboradores vão ter que ter para as próximas décadas, né? Pensando nessa questão de inteligência artificial, automação, a única coisa que nunca vai conseguir ser substituída é justamente o raciocínio humano e o pensamento lógico, né? Então, concordo plenamente com o que a Caroline falou. E uma coisa que é importante, assim, isso nunca vai sair, não vou dizer de moda, mas nunca vai sair de prioridade, né? Por mais que a inteligência artificial consiga fazer simulações e fazer predições, ela nunca vai conseguir descobrir coisas novas, modos de falhas novos que não foram previamente computados, né? E aí entra o raciocínio lógico, o pensamento crítico humano. Então, concordo extremamente. E isso é uma coisa que a gente tem pensado muito, né? Como vai ser daqui a alguns anos? E a gente vê que interessante que quanto mais a tecnologia avança, mais estreitos vão ficando as tolerâncias, mais refinados vão ficando os produtos. E quando aparece um problema técnico, justamente essa abordagem crítica de raciocínio lógico, ela acaba sendo fundamental. Boa pergunta. E eu concordo plenamente. Perfeito. Nós temos aqui também uma pergunta do Douglas Pereira. Ele não sabe se é exatamente o foco, mas ele gostaria também de receber informações sobre treinamentos e termos de carga horária. Essa pergunta eu acho que eu posso responder com facilidade. Fiquem à vontade, como eu informei, a apresentação será compartilhada. Pode nos encaminhar essas perguntas, esses questionamentos por e-mail, perguntas um pouco mais administrativas para obter informações sobre o conteúdo. Fiquem à vontade, os contatos da Shining estão disponíveis, assim como o contato do IKEA, onde nós iremos direcionar para a melhor solução do problema e de resposta. Sim, exatamente. Melhor solução do problema do treinamento, né? Exatamente. Muito bom. Nós tivemos muitos comentários também de elogios e agradecimentos, também comentários comentando, né, sobre a técnica, fazendo algumas afirmações sobre a técnica apresentada. Agradecemos todos esses comentários. Esses comentários serão também disponibilizados para o Rafael, para o Peter, também como conhecimento, para que a gente possa também buscar sempre a melhoria contínua das informações do nosso webinar. E certamente nós teremos novos webinars sobre o tema, porque o tema ele é bastante rico
ele tem muitas vertentes que a gente ainda pode desdobrar e multiplicar esse conhecimento de forma gratuita. Então, essa é a nossa missão também dentro do IKEA, de contribuir com o crescimento da sociedade em termos de conhecimento. Isso. E se me permitir, Débora, eu ia sugerir para o pessoal que está, né, sugerir temas e sugerir perguntas para a gente talvez montar o próximo baseado no que eles gostariam de ver, né? Isso. Perfeito. Exato.